Bom, boa tarde a todos. Eu vou fazer minha apresentação em português, porque senão, pelo meu nome, ninguém acredita que eu sou brasileiro, local. Eu vou falar um pouquinho da nossa experiência da GE como um consumidor. O Marcos falou do consumo de etanol. Eu acho que a gente conseguiu entrar aí no hall dos grandes consumidores do ano passado com esse projeto da primeira termoelétrica do mundo a etanol. Só primeiro para colocar um panorama, talvez muitos de vocês se perguntem por que a GE está envolvida nisso, né? Por que um fabricante de fogão e geladeira está envolvido nessa área, mas na verdade a gente tem todas as áreas da GE olhando esse setor de biocombustíveis. A gente tem áreas como aviação, olhando os combustíveis, como a apresentação que a gente acabou de ver do uso na aviação, a parte de locomotivas, da fabricação de locomotivas, também usando combustíveis não tradicionais, a parte de energia, óleo e gás, com máquinas rotativas, como compressores e turbinas a vapor. Então, a parte de water, né, de tratamento de água, até para efluentes, tratamento de água de torre. Então, a GE tem uma gama muito grande aí de negócios voltados à indústria dos biocombustíveis. Particularmente, eu vou falar do nosso projeto da térmica de Juiz de Fora. Provavelmente muitos de vocês já viram alguma coisa a respeito, foi bastante noticiada na imprensa. A térmica de Juiz de Fora é uma térmica existente na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, uns 200 quilômetros ao norte do Rio de Janeiro. É uma térmica da Petrobras, ela foi construída acho que em 2001 pela Cataguasa Leopoldina, depois hoje é do Grupo Petrobras, e ela tem duas turbinas LM6000, que são turbinas essencialmente derivadas das turbinas do Boeing 747, do CF680. São turbinas que geram 43,5 megawatts cada uma, nominalmente. E ali no canto superior direito, vocês podem ver a usina como era antes e depois como ela ficou depois da conversão com os tanques de etanol. Esse pedido veio da Petrobras para o desenvolvimento desse projeto, principalmente para que a Petrobras pudesse ter um combustível de backup em caso de algum problema no fornecimento de gás natural. Da forma como nós fizemos essa conversão, essa planta realmente ela é uma planta flex fuel, ela pode operar hoje com etanol, ela só foi testada com etanol, mas ela poderia operar com biodiesel, com nafta, com gasolina ou com gás natural. Então, isso dá uma opção muito grande à Petrobras de ter um combustível de backup para essa planta. A conversão em si, claro que envolve toda a parte externa, a parte de tancagem, aquela parte mais visível da foto anterior. Então, todos os tanques para recebimento e estocagem do etanol. E depois a conversão da parte interna da turbina. Essa turbina era uma turbina existente, é uma turbina já com quase 10 anos de idade. Nós usamos a turbina como ela estava, né? Já com suas horas de uso, ela estava quase com 10 mil horas de uso. Nós fizemos a conversão da turbina para que ela possa aceitar o etanol e o gás natural. Então, ele pode converter de um para o outro em operação, né? Nós tivemos que fazer algumas alterações internas da turbina justamente para permitir essa mudança de um combustível para outro de forma segura, porque os gases dentro da turbina são gases extremamente quentes, então você poderia ter uma situação de flamabilidade dentro da turbina, mas essencialmente ela hoje opera com os dois combustíveis da mesma forma. Para demonstração, nós operamos durante 1000 horas, foram quase 5 meses de teste, em que nós fizemos uma semana inteira de operação contínua, depois parada, boroscopia, inspeções. Fizemos vários tipos de testes de partida com etanol, de paradas com etanol, de aumento de potência, redução de potência, cargas parciais, cargas baixas. Quer dizer, fizemos todos os tipos de testes possíveis nessa turbina. Eu vou direto aos resultados, porque o tempo não permite entrar muito em detalhes. Mas foram resultados muito interessantes. Claro que eram resultados esperados, mas a gente conseguiu, durante 1000 horas, aí, realmente comprovar o benefício do uso desse combustível. Em termos de potência, mantivemos a mesma potência. Até conseguimos aumentar um pouquinho a potência por causa do combustível líquido. Isso não é o mesmo efeito que a gente tem no carro quando coloca etanol, mas nós conseguimos um pouquinho mais de potência.
Até tivemos um caso da concessionária de energia local nos ligando um dia para pedir para reduzir a potência, porque a gente estava jogando demais na rede. Em termos de eficiência, também mantivemos os mesmos níveis de eficiência. Essa turbina é uma das turbinas mais eficientes do mundo. É uma turbina, sendo uma turbina aeroderivada, ela é extremamente eficiente. Ali vocês percebem mais ou menos 1% de diferença de eficiência, mas isso é dado ao fato do combustível líquido. Então, um diesel, uma gasolina, uma nafta teria o mesmo patamar de eficiência. Mas o muito interessante foi com relação às emissões atmosféricas. E vocês podem perceber que o NOx, por exemplo, foi baixado aí quase 50%, 45% mais ou menos, na mesma condição de operação do gás natural. Então, isso significa, essa turbina para controle de NOx, ela usa injeção de água, então significa que a gente pode operar no mesmo nível de NOx economizando água, economizando quase 50% de água, que é um recurso, claro, que é sempre é um recurso caro para as operadoras. Em termos de particulados também, nós fizemos várias medições, variou um pouquinho dependendo das condições em que a gente estava operando a turbina, mas eu não tenho os números ali de diesel, mas certamente muito abaixo também do diesel. E lembrando que a gente estava colocando esse etanol em substituição ao diesel. Quer dizer, a ideia era a gente evitar o consumo de diesel nessa planta. Tá? Particularmente emissões de aldeídos, era uma preocupação muito grande da Petrobras também checar a emissão de aldeídos. Como acho que vocês sabem, um dos principais poluentes de um veículo a etanol são os aldeídos. Então, nós queríamos medir muito de perto essa emissão de aldeídos e monitorar isso para realmente ter um parâmetro de referência. Alguns números, nós consumimos durante esse teste, nós consumimos 18 milhões de litros de etanol. Então, daí que eu entro no rol dos maiores consumidores do ano passado, foram 18 milhões de litros de etanol durante 1000 horas. Tá? Com esse combustível, um carro poderia ir daqui até o Sol, 150 milhões de quilômetros. Tá? No entanto, durante esse teste todo, durante as 1000 horas, nós emitimos igual a um carro dirigindo 1 quilômetro. Ou seja, nós emitimos 150 milhões de vezes menos aldeídos. As emissões da turbina, o nível de aldeído na emissão da turbina era menor do que a concentração média de aldeídos na cidade de São Paulo. Então, a gente estaria limpando os aldeídos da cidade de São Paulo. Tá? Isso traz algumas ideias de qual poderia ser a aplicação dessa turbina. Não? Aí, várias ideias que a gente tem explorado, a gente está explorando isso ao redor do mundo, já em operação comercial. A gente está terminando de converter a segunda máquina de Juiz de Fora. Vocês viram lá na foto, são 2 máquinas. Nós estamos convertendo a segunda máquina, ela está entrando em operação essas semanas agora. Mas nós vemos algumas possibilidades, como, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos essa turbina operando com biodiesel, fazendo backup de turbinas eólicas. Então, as turbinas eólicas, quando para de ventar, alguém precisa entrar firmando aquela energia, que eles chamam de wind firming nos Estados Unidos. E isso é feito nos Estados Unidos com biodiesel, que é para não perder o crédito de carbono. Então, você tem um crédito de carbono, toda vez que você entra com diesel ou com gás, você perderia aquele crédito. Então, nesse caso, poderia entrar também com etanol, e o etanol ainda num valor mais interessante do que o biodiesel para essa aplicação. Mais uma outra possibilidade, o grid stability. Nós temos em Nova York mais ou menos 14 dessas turbinas espalhadas pela cidade, gerando estabilidade para a rede elétrica, então para evitar esses apagões locais. Isso poderia ser feito no Brasil, por exemplo, com etanol, onde você poderia, eventualmente, até num futuro mais longínquo, você pensar em usar essa energia que está firmando o grid também para abastecer os carros elétricos. Então, já teve até um estudo publicado, acho que pela Federal do Paraná, mostrando que se toda a frota de São Paulo passasse para carros elétricos, toda a frota leve de São Paulo passasse para carros elétricos, e o etanol que hoje é usado em São Paulo fosse usado em turbinas desse tipo, você poderia dispensar a gasolina. Então, você eliminaria completamente a gasolina do uso de veículos leves no estado de São Paulo. Quer dizer, a gente conseguiria dobrar a eficiência do uso do combustível e ainda reduzir em 150 milhões de vezes
a emissão de aldeídos. Né? Então, só algumas ideias. A posição da GE é a posição de desenvolver a tecnologia. A gente foi pedido para desenvolver a tecnologia, nós desenvolvemos. Mas são algumas ideias que a gente está explorando de ver como que isso poderia ser levado à frente. Né? Então, esse é o meu recado e a gente vai estar um pouquinho mais depois. Obrigado, Marcos. Obrigado ao João, né? Então vou traduzir, já que não podemos falar a palavra em inglês, fica o João aí pela apresentação. Vamos passar agora para o James Pessoa. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer a Única e a organização do seminário da Cimeira, né, por nos convidar para apresentar o que a gente vem fazendo na VSE. A VSE é uma empresa nova que foi fundada no final de 2007, ela começou a operar no início de 2008, e a motivação foi atender, primeiramente, as necessidades de energia da Vale. A Vale é o maior consumidor de energia elétrica do país, consome cerca de 4% da energia elétrica gerada no país, 1,5 bilhão de litros de diesel, 1,7 milhões de toneladas de óleo de combustível. E a ideia é reduzir emissões, reduzir o custo de energia na Vale, gerar energia limpa, processos sustentáveis e criar valor para os acionistas via IPO. O BNDES, que tem dado um apoio entusiástico ao projeto, a gente fica dizendo que a gente encarna o portfólio e os objetivos do BNDES de gerar tecnologia no país, criar empregos de alto nível, agregar valor à cadeia, investir em fábricas, produção industrial, gerar empregos, e mais para frente a gente quer ter um IPO. Bom, a VSE é uma empresa de controle compartilhado entre a Vale e o BNDES, e a Vale tem 52, o BNDES tem uns 46,4, e outros que nos ajudaram no início, eles têm uma participação que está sendo diminuída, cerca de 1,6% hoje em dia. E a ideia é que a gente seja a primeira empresa brasileira de sistemas de potência. Bom, nós estamos investindo cerca de 720 milhões de dólares no período de 2008 a 2012. Nós fechamos 2010 com cerca de 420 milhões de dólares investidos. Devemos chegar ao final desse ano, 2011, investindo 160 milhões de dólares. Então, nós chegamos aos 580, completando o programa de 720 até o final de 2012. Nós temos cerca de 600 pessoas no projeto da empresa. Compramos uma empresa na Inglaterra de eletrônica de potência, motores e geradores de magneto permanente. Então, aqui no Brasil, a gente tem 430, 440 pessoas, umas 130 na Inglaterra e umas 40, 50 pessoas nos Estados Unidos, onde a gente desenvolve parte da tecnologia do nosso projeto de turbinas a gás. Então, a gente vem desenvolvendo uma série de tecnologias e eu queria fazer algumas considerações sobre o uso de etanol. Hoje de manhã o Marcos Janques estava falando, por exemplo, hoje em dia já tem 13 milhões de carros flex, né? Se você olhar todo o consumo de etanol que tem no país, ele é basicamente para transporte individual, né? Em automóveis, transportam 1, 2, 3, 4 pessoas, mas não mais que isso. Nós achamos que a utilização do etanol, tanto de forma isolada, ou seja, etanol sozinho, quanto em combinação com outros combustíveis, tais como gás de biomassa, pode ser substancialmente ampliada e você pode ter um portfólio de aplicações muito maior do que o que a gente tem hoje. Então, se você olhar do ponto de vista de transporte, nós achamos que o etanol pode ser usado em transporte coletivo. Nós vimos hoje de manhã, tem a iniciativa pioneira da Scania, que aliás é nossa parceira, nós somos parceiros mundiais da Scania para o desenvolvimento de motores pesados a etanol. A Scania começa a introduzir aqui no Brasil o ônibus a etanol. Nós estamos desenvolvendo na VSE drive